Saúde está presente aí conosco. Cristiane. Certo, Cristiane? Certo, presente. Débora. Presente. E aqui está a Bruna. E a Graciela, certo? Bom, pessoal, na aula de hoje, na aula de hoje, então, nós vamos estar falando sobre alguns conceitos sobre medicamentos e formas farmacêuticas. Sólidas, semissólidas e líquidas. Diferentes formas farmacêuticas. Bom, nós vamos aprender conceitos muito importantes na área da farmácia. Conceitos importantes na área da farmácia que vão ser encontrados no nosso dia a dia. Dá para ouvir assim? Dá para me ouvir bem assim, pessoal? Tá um pouco baixo, longe, mas dá para ouvir. Se puder ficar mais perto aí, é melhor. Melhor? E você ficar aqui mais perto, quando você vai lá para a mesa, lá fica muito longe. Mas aí você de outro, né? Ouço baixinho Sim. quando você está aí na mesa. Então, nessa área, nós vamos aprender. Nessa aula, vamos aprender conceitos importantes para a área da farmácia, que vão ser encontrados no nosso dia a dia. Veremos também sobre as formas de apresentação dos medicamentos. Eu inicio a aula, como a gente faz, com uma pergunta. Né? Por que nós temos o mesmo medicamento com diferentes formas? Então, a dipirona. Por que eu tenho dipirona gotas? Eu tenho dipirona comprimido, eu tenho dipirona supositório. Por que esses são todos dipirona? Nós vamos... O que vocês acham? Vamos por partes. Por que você acha que nós temos diferentes formas? Tem dipirona caro, barato. Bruna? Diferentes vias de administração. Então, nós temos várias vias de administração e nós temos conveniência. Né? Imagine o quão difícil seria, a gente dar para uma criança, um bebê de 1 ano, 2 anos, um comprimido. Então, eu tenho que facilitar o uso dele. Por isso, há diferentes formas farmacêuticas. Tá? Nós vamos ver, então, quais as principais formas farmacêuticas que existem. Né? Então, nós vimos que elas são líquidas, né? Elas podem ser sólidas, como é o caso dos comprimidos, né? Ela pode ser pastosa, como são as pastas, né? E nós podemos obter um efeito terapêutico sem ingestão do medicamento pela boca. Né? A maioria das vias, a gente toma um medicamento, seja um medicamento comprimido, mas eu posso ter mesmo sem ingestão por via oral. Falo dessas diferentes formas farmacêuticas, é muito importante também que nós saibamos alguns conceitos bem importantes com relação aos medicamentos. O primeiro deles é o conceito de posologia. Né? Então, o que é posologia? É a forma com a qual eu vou utilizar esse medicamento. Então, ou seja, o número de vezes que eu vou utilizá-lo, a quantidade de medicamentos a ser utilizado em cada dia, né, que vai variar em função de cada um dos meus pacientes. Então, o primeiro conceito é o conceito de posologia. Então, às vezes a gente pega uma receita médica, o médico colocou lá, posologia, tomar
um comprimido de tantas e tantas horas durante tantos dias. Isso é a posologia. Ela vai estar ligada ao tempo de ação do medicamento e à dose que o médico prescreveu. E aí vem o segundo conceito, né? Dose. Aí nós temos um segundo conceito, que é o conceito de dose. O que é dose? É a quantidade de um medicamento que a gente precisa tomar para obter um determinado efeito terapêutico. Então, vamos supor lá, dipirona. A dipirona, que é o mais clássico que a gente tem, a gente precisa, para ter efeito, tomar, pelo nosso peso, vamos colocar lá 20 a 25 gotas. 25 a 30 gotas. Vamos pôr 25 gotas. Se eu tomar 5 gotas, vai fazer efeito? Não vai. Por quê? A dose, a quantidade que eu coloquei é muito inferior para ter o efeito. Para que eu tenha um efeito terapêutico, eu tenho que ter em torno de 25 gotas. São mais ou menos 500 miligramas. Né? Em torno de 20 gotas aí. Então, as 500 miligramas ou as 20 gotas é o mínimo que eu preciso tomar para que eu tenha um efeito. Então, a dose da dipirona é 500 miligramas. Se eu tomar 100 miligramas, se eu tomar 20 miligramas, eu não vou ter o efeito. A de dipirona, 500. É de 500 miligramas. Não. E aí a necessidade da gente ter várias formas, né? Imagine uma criança, pelo peso dela, ela teria que tomar, não vou colocar metade, porque só a gente parte no meio. Mas vamos supor que a criança precisa tomar 150 miligramas de dipirona, um bebezinho. Então, eu não posso dar. Como que eu ia pegar um comprimido e tirar só 150 miligramas dele? Vai ser muito difícil. Por isso a gente tem as gotas. Cada ml, né, cada gotinha, vai ter tantos miligramas. Eu multiplico a miligrama de cada gota pela quantidade de gotas para obter as 150 miligramas. Né? E aí eu vou ter a dose mais adequada. Dose mínima, um outro conceito muito importante. O que é a dose mínima? É a quantidade mínima, a menor quantidade que eu preciso para poder ter um efeito terapêutico. Vamos voltar na dipirona. Se eu tomar 750 miligramas, vai ter efeito? Vai ter efeito. Só que se eu tomar 300 miligramas, talvez não fará. Então, o mínimo que eu preciso para fazer efeito é 500 miligramas. Então, isso é a dose mínima. A menor quantidade de uma droga que é capaz, do medicamento, é capaz de produzir o efeito terapêutico. A dipirona é um antitérmico, para diminuir a temperatura, analgésico, reduzir a dor. E a dose máxima é a maior quantidade capaz de produzir um efeito terapêutico. A dose máxima a gente quase não usa. É porque a dose máxima já vai estar muito próxima ali ao efeito tóxico. Então, vamos supor, vou mudar para outro medicamento muito comum, que é o paracetamol. A gente pode tomar até 3 gramas de paracetamol por dia. De 3 a 5 gramas. Até um risco muito grande, porque a gente toma aquele dipireno, tem paracetamol. Eu tomo outro remedinho, a maioria dos chazinhos, tem paracetamol. Remédio para gripe tem paracetamol. Eu vou com febre, eu tomo paracetamol. Às vezes eu posso extrapolar. Mas até 5 gramas. Ele receita lá um remédio para febre e um remédio para gripe. Então, tem o da gripe, o remédio da gripe, já tem o remédio da febre. Porque a quantidade do remédio para gripe que tem para febre, ele não tem só função de antitérmico. Todo anti-inflamatório, ele é também antitérmico. E todo antitérmico, tem uma ação anti-inflamatória. Ele complementa com o antitérmico mesmo. E às vezes ele manda alternar. Então ele manda tomar paracetamol e dipirona. Se dor ou febre. Ele manda alternar. Para potencializar o efeito também. Para ter um efeito maior. E
a dose tóxica é a maior quantidade de uma droga que causa efeitos adversos. Tá? Então, essa é a dose que intoxica a gente. E, por fim, a dose letal, que é aquela que leva o nosso organismo à falência, à morte generalizada. Nós temos todos esses conceitos: dose mínima, dose máxima, posologia, dose tóxica e dose letal. Tudo bem até aqui? Então, às vezes, vocês podem, no dia a dia de vocês, e por isso também a gente colocou o conceito do por dia a dia, para facilitar isso. No dia a dia de vocês podem encontrar prescrições. Aí é importante, que a gente está voltando, que vocês entendam um pouco sobre isso também. Tá? E aí a gente entra no conceito de formas farmacêuticas. Né? As diferentes formas que o medicamento tem, assim como nós temos as formas cosméticas também. Tá? As formas farmacêuticas são as diferentes formas físicas que um medicamento pode apresentar, tá? Para possibilitar o seu uso pelo paciente. A palavra-chave aqui da forma farmacêutica é a possibilidade de uso. Tá? Então, a fórmula está ligada, intimamente ligada, à facilidade, à possibilitação do uso. Então, só existe a razão de ser várias formas farmacêuticas para facilitar o uso. Tá? Nós temos, então, três grandes grupos de formas farmacêuticas. Vamos para três famílias. As formas farmacêuticas sólidas, as semissólidas e as líquidas. Então, de um lado nós temos as líquidas, do outro lado nós temos as sólidas e nós temos uma intermediária que está entre as duas, que são as semissólidas. As sólidas, então, elas são firmes. O primeiro delas é o comprimido. Tá? São formas farmacêuticas, então, sólidas, que têm um ou mais princípios ativos, né? Um ou mais substâncias que têm efeito terapêutico, tá? Que são obtidas por compressão de uma mistura de pós. Então, eu tenho lá os pós, né? Vou até pegar aqui, ó. A gente já faz um teste aqui, tá? Então, eu vou ter um pó. Aqui, esse pó foi colocado numa cápsula. Tá? Isso aqui é um fitoterápico, tá? Normalmente os pozinhos são brancos. Não, só. Eu vou ter um pó, um pozinho. Esse aqui é um fitoterápico, é uma planta. Aqui vem de uma planta. A maioria dos outros pós são de origem sintética ou semi-sintética. Eu vou ter um pó que ele vai passar por um processo de compressão, né? Então ele vai ser apertado contra um molde para formar um comprimido, né? Para formar uma forma só rígida, tá? Que vai variar em tamanho, em forma, em peso, em dureza, espessura, né? Algumas características de integração, né? Como nós temos várias formas, né? Ele vai variar bastante aqui, ó, em forma, né? Então eu tenho compridinho, redondinho, grande, pequeno, oval, tá? Teve uma. Como é que fala? Isso. Que era para você ter dado, mas não teve, por causa da Covid. Sim. E depois a outra foi online. Isso. Então ele vai variar em todos esses aspectos aí, se quiser podem olhar aí, tá? Com todos esses aspectos, né? Podendo ou não ter revestimento especial ou não. Os comprimidos, eles podem ser revestidos, né? Se vocês notarem um comprimido revestido, como esse aqui, ó, ele tem um revestimento por vários motivos, né? Nossa, aqui é revestido.
Esse daqui não. Possivelmente não. Ó. Então, esse aqui é revestido. Por que eu vou revestir esse comprimido? Para proteger o meu princípio ativo, que faz efeito ali da exposição destrutiva do ar ou da umidade, para mascarar o sabor desse princípio ativo quando ele for derretido, para proporcionar características especiais, para poder liberar ele de uma forma especial, melhorar a estética dele, deixar ele mais bonito, reduzir o desconforto, né, que evita o estômago, ou para facilitar o gasto intestinal. Por isso eu tenho diferentes formas. Comprimidos revestidos, né, que vão ter uma ou mais camadas de revestimento, como esse que vocês estão vendo. Comprimidos com revestimento entérico, que vão ter o efeito de ter a liberação mais lenta, uma liberação retardada, de forma a ele passar então pelo meu trato gástrico, que chega no intestino, para ele poder ter só no intestino, ou só no intestino entérico, né? Por exemplo, para o intestino entérico. Esse daqui, não vou chegar nele. Os comprimidos Eu tenho uma dúvida, professor. Oi? É a Cris aqui. Oi, pode falar. Espera aí um minutinho. Filha, dá mudo aí que a mamãe está conversando aqui. Espera aí só um minutinho, professor. O senhor comentou aí que o comprimido revestido tem a função também de inibir o sabor do remédio. Por que ainda não foi inventado, então, uma dipirona de comprimido revestido? É porque nós temos outras formas farmacêuticas, né? Também mas seria muito melhor, porque dipirona é difícil demais de tomar. Um que é revestido, por exemplo, remédio para o fígado, aquele chantinon, porque ele tem um gosto ruim ali. Mas a dipirona comprimida não é tão ruim. Então eu já tenho uma ideia para me ganhar milhões, então. Vou fazer a dipirona comprimido revestido. Isso. E o comprimido mastigado são aqueles que se desintegram pela mastigação. O mais comum aí é o albendazol, que é um comprimido usado para tratar a verminose. Ele é um comprimido mastigado. Nós temos ainda comprimidos sublinguais, que a gente colocar embaixo da língua. Tá? Eles devem ser dissolvidos embaixo da nossa língua, geralmente com um dor, né? Como nós temos lá o Deocil, comprimido sublingual, alguns outros comprimidos para reduzir a pressão arterial, né? Nós temos o etodolato, que a gente coloca sublingual também, que é para tirar dor. E nós temos ainda comprimido de liberação prolongada, que são aqueles que têm na sua formulação lá, na sua caixinha, o nome dele, a sigla XL. Né? Então, nós temos comprimidos para diabetes. Né? Isso vai servir para mim reduzir as vezes, né? O número de vezes que eu vou tomar ao longo do dia. Então, vamos supor um comprimido que eu precisaria tomar ele 4 vezes ao dia. Né? E a gente usa lá o XL. Eu vou fazer o perfil dele sistema e eu tomo ele só 2 vezes ao dia. Uma liberação retardada. Então, libera ao longo de um tempo muito grande. Mas não é muito indicado porque pode levar a pressão de uma vez só. Nós temos aí comprimidos de liberação retardada, não é? Então, nós temos o de liberação prolongada, que vai liberar o medicamento ao longo de um tempo muito grande. E o de retardada, né, de liberação retardada, eu vou modificar a liberação do princípio ativo, vou retardar a liberação dele, e não prolongar. Né? Então, é os comprimidos retardos. Né? Nós temos lá o Aquineton, comprimido retarde. Sim, a gente veria ele como comprimido normal. Sim, pode ser. Tá? Às vezes visualmente a gente não vê diferença nele. Tá? Mas alguns têm o revestimento transparente, são branquinhos. Tá? Nós temos ainda comprimidos vaginais, né, que são aplicados profundamente na vagina.
E ainda nós temos as pastilhas que a gente utiliza muito para tratar tosse, sintomas de resfriado, né? E aí, eles são formas sólidas que são destinadas a se dissolver ou desintegrar lentamente na boca. Tá? Temos ainda o comprimido efervescente, que é aquele comprimido famoso do estômago, lá que é o nome dele. O N é um pó. Né? O que eu quero Estomazil? Estomazil pode ser também. A vitamina C, né? Que a vitamina C é um comprimido efervescente, Sonrisal, eu queria falar. E o comprimido de Sonrisal também é um comprimido efervescente. Nós temos ainda o comprimido tamponado, que ele tem uma película de hidróxido de alumínio ou de hidróxido de magnésio, que é para proteger a mucosa do estômago, principalmente para pacientes que apresentam gastrite. Omeprazol. Omeprazol, eles são só que eles são protetores de mucosa gástrica. Então tem um princípio de funcionamento um pouco diferente. Né? Eles vão diminuir a produção de ácido no nosso estômago. Sim. Mas ele não é para. Ele não vai ter ação, não. Essa daqui, a destinação desse não. Diferente. Né? Ele vai agir no nosso organismo, diminuindo a acidez do estômago. A produção de ácido clorídrico do estômago. Realmente não. Da gastrite, não toma omeprazol disso. Não, pode tomar omeprazol. Pode. Não é indicado como leite magnésio, por exemplo, porque vai resolver o problema só momentaneamente e vai voltar. Aí eu preciso reduzir a acidez do estômago. Aí eu uso omeprazol, uma ranitidina. Não. E nós temos ainda as dragas, né? Que nada mais é que um comprimido que passou por um processo de revestimento açúcar ou um corante. A gente chama de drageamento. Eu vou ter lá um comprimido publicitativo, uma camada, por exemplo, da resistente, e uma camada em corpo para oferecer proteção. Tá? Então, seria, por exemplo, uma glucose. Para a gente entender o que é um drageamento, é só você pensar num confete de chocolatinho. É aquilo lá. Tá? Então, o comprimido ele é aquilo lá. Ele tem aquela casquinha igual ao do confete. Por exemplo, uma Neuvaldina. Derrete aqui também. Tá? Esse daqui. Professor, eu tenho uma dúvida na hora que o senhor terminar. Esse daqui seria uma boa ideia, né? Porque a gente faria um invólucro docinho para ele e lá no meio estaria a dipirona. É uma drive de dipirona, vai ser legal. Vou tirar o sabor ruim. E aí nós chegamos nas cápsulas, que são formas farmacêuticas ainda sólidas, onde o princípio ativo ele é colocado no invólucro, que pode ser duro ou mole. Eu não vou ter uma cápsula mole, eu vou ter aquele tipo seria uma cápsula mole. Para cólica também é o Buscofen, Advil, seria isso uma cápsula mole. Aí a cápsula dura, Professor, é essa que eu mostrei para vocês. Tá? Ela vem e volta. Professor, eu sempre pensei que a diferença entre draga e comprimido é que fosse a draga seria aqueles comprimido líquido, que por dentro é líquido, então não tem nada a ver. Aquilo lá é uma cápsula mole, que por dentro é líquido. Ele não é, então ele é considerado o quê, então, aqueles mole lá? Uma cápsula mole. Olha lá, o Então ele invólucro. não entra em nenhum desses termos aí. Os anteriores, não. Ele é uma cápsula mole. Outra forma farmacêutica. A cápsula é aquele que a gente manda fazer a manipulação. Isso é uma cápsula. Uhum. Esse aqui não é uma cápsula. É uma cápsula. Só que eu abri ela. Uma cápsula dura. E aí, muita gente me pergunta, mas isso é de plástico, né?
Isso não é de fato. Ele vai um monte de coisa, né? Mas ele é uma gelatina dura. Ela é pele celulares, ela é um monte de coisa. Tá? E aí, para provar para vocês que não é fantástico isso, nós vamos colocar água nele para ver como quiser. Vamos lá. Vamos continuar nossa aula enquanto a nossa cápsula fica ali. Bom, eu sempre faço isso nessa aula. Então, esse invólucro, ele é produzido então, de diversos tamanhos, de acordo com a quantidade e o material que eu preciso encapsular. Cápsula dura, então. São duas seções cilíndricas, pré-fabricadas, né, o corpo e a tampa. Eu dei para você o corpo e você deu a tampa. Tá? São essas duas. É o mais compridinho. O corpo e a tampa. E quando é do mesmo tamanho? Ele é sempre um lado maior que o outro. A cor dele aparece diferente de forma. Então não é igual. Esse aqui também aparece. Mas não é. Mas não é, ó. Ele aparenta ser igual. Mas aí, ó. Eu perguntei se não. Opa. Mostra para nós também aqui na câmera. Espera aí. Aqui, ó. O corpo e a tampa. Tá vendo? Parece ser. Estou perguntando. A hora que você fecha, ele trava isso do mesmo tamanho. Tá? Então, essa é a cápsula dura. Tá? Então, ela vai se encaixar, as duas partes vão se encaixar, tá? E as extremidades são arredondadas. E a cápsula gelatinosa de liberação retardada, né? Alguns comprimidos que nós temos aí, que são assim, ela é a cápsula comum, que depois ela é banhada em uma substância para cegar os resistentes e ser liberado somente lá nos intestinos. E ela dura, fecha? Dura. Se ela receber esse revestimento, sim. Eu achava que quando a gente tomava um remédio, ela tirava no estômago. A maioria deles, sim. Uhum. Ele já fazia efeito no estômago. A maioria deles. A maioria deles, sim. Mas outros, não. Uhum. Mole. Porque é uma cápsula gelatinosa mole, né? Ela tem um invólucro de gelatina, de vários formatos. Ela é bem maleável, que seria lá o propeno, né? Você falou o Advil. Esses são cápsulas moles. Tá? Normalmente ele é preenchido com conteúdo líquido ou com conteúdo semissólido. A gente pode colocar também pós ou outros sólidos mais secos. Nós temos ainda cápsulas vaginais, cápsulas de reinação, que é aquele que a gente abre, são bombinhas, né? A gente abre ele e aí a gente aspira, tá? Não? Essas bombinhas aqui, você coloca a cápsula igualzinha aquela, roda e aspira ele, não? Mas na hora que fechava, ele já aspirava. Ah, tá. Pode ser. Pode ser. Também tinha outra bombinha e ela já vinha com o fósforo dentro. Sim. Dentro da água. Aí você virava. Sim. Tá? Ainda nas formas sólidas, vamos ter os supositórios, tá? Que são destinados à aplicação no reto e que vão dissolver com a temperatura corporal. Ela pode ter um efeito local ou um efeito sistêmico. O efeito local, supositório de glicerina, tá? Que eu vou usar somente para fazer o intestino funcionar ali, efeito local. E efeito sistêmico seria o supositório de pior. Pelo reto. Esse daí a gente coloca no reto. Produzido por humanos, e ele vai se aquecer na temperatura corporal e dissolver. Aí esse é o supositório. E os óvulos. Sim. Né? Ele tem um efeito não muito controlado.
Porque aí a gente... Depende da temperatura do corpo, Sim, tão quente, né? sim. Sim, aí a gente não tem muito controle do efeito dele, porque a gente não consegue controlar a absorção dele. Mas é válido. Por exemplo, um supositório de pirona para criança, tá? Que eu não consigo pôr na boca, principalmente bebezinhos. E nós temos ainda os óvulos, que são para aplicação vaginal. Tá? Ele vai dissolver também na temperatura corporal. Um exemplo disso seria o fentisol óvulo, o óvulo né? Ou o canesten, a óvulos vaginais, que vão tratar, geralmente, infecções para as mulheres. E nós temos um último tipo de comprimido, são os comprimidos oros, né? Que ela vai ter um pequeno orifício, onde vai ter a liberação gradativa e constante. Né? Ele é uma forma farmacêutica mais elaborada. Tá? Mas às vezes vocês podem encontrar no dia a dia de vocês essa sigla aqui, oros, como Odalate oros. Então, vocês entendam que é uma forma mais elaborada para poder liberar mais prolongada. Eu vou ter um controle maior da liberação desse princípio ativo. Hã? Toma, normal. O oros? Não, vários, né? Esse que eu coloquei aqui, todos que estão oros é para isso. Esse aqui, por exemplo, o difedipino serve para pressão. Tá? Mas é uma forma. Tem vários outros que têm também essa sigla ORO. Uma liberação mais controlada, um efeito mais prolongado. Tá bom? E as pílulas, né, que são aquelas que têm pequena consistência firme, sensivelmente estéreis, né, que se deixam ser deglutidas sem mastigar. A pílula está meio incomum ali. A grande vantagem dela é que ela mascara o cheiro, o sabor desagradável, né? Ela tem um pequeno volume, uma fácil administração, né? Só que elas não são mais tão utilizadas. A gente vê mais na área de ginecologia para ser administradas por via oral. Tirando nessa área ali, a gente não vê mais tantos medicamentos sob a forma de pílulas. Nós temos ainda os postos, as formas sólidas. Os postos são aplicativos, são finalmente dirigíveis, eles podem ser utilizados como uma via de passagem para o comprimido, por exemplo, que é o pó, que era exercido uma força dele contra uma forminha. Então, o pó ele pode ser administração oral, ele pode ser efervescente, como é o caso do estomazil, como é o caso do eno, do pó adolescente. Ele pode ser um pó para aplicação tópica, como o lacetina em pó. Pode ser um pó para injetáveis. Mas pode ser um pó para seria um pó que para fazer injeção. Aquele que tem sozinho aqui, eu coloco o diluente aqui, chacoalho, para visitação. Eu achava que era líquida, gente. Não. Agora já vem, né? Isso daqui é um supositório. Bom? Certo, as formas de macio. Mas ele é um comprimido? Esse aí é um supositório. Tá, mas eu quero ver um. Ele tem esse formato aqui, tá? Tem bom. Ele tem esse formato. Ele é sólido, só que ele está. Pessoal, isso aqui é um supositório. Bom? Sim, deu para ver. Das formas farmacêuticas semi-sólidas, são aquelas que estão no meio do caminho. São aquelas que estão no meio do caminho. Nós temos as pastas, tá? Que são semissólidas, que tem uma ou mais substância ativa, que é para aplicação tópica e que tem uma concentração de materiais sólidos, né? Então, o exemplo clássico dela é a pasta d'água. Tá? É uma forma, então, no meio do caminho ali, entre a líquida e a sólida. Tá? Então, a plástica...
catapora, para queimadura, é muito utilizada, que é a pasta d'água aqui. As pomadas seriam Semissólidas. Pomadas aqui, ó. pomadas. Isso. São preparações farmacêuticas estáveis, semissólidas, que têm uma consistência mole, consistência mole que é destinada a uso externo. Grande característica das pomadas é ela ser untuosa, né? Ela ser oleosa, tá? Ela melecar. Bom, isso é uma pomada. Quanto à sua ação, nós podemos dividir elas em pomadas epidérmicas, né, que agem na superfície da pele, como é o caso na hipogloss. Nós temos pomadas endodérmicas, tá? Então a hipogloss é a pomada clássica. Endodérmicas, que vão mais profundamente na nossa pele, né? Ela vai ter muito óleo vegetal, e as hipodérmicas, que são aquelas que vão mais profundamente até desencadear um efeito sistêmico, tá? Como funciona essas outras pomadas da endodérmica e Tá. a hipodérmica? A endodérmica, ela vai agir na camada intermediária, né? Não só na camada superficial. A clássica é a epidérmica e a hipogloss, né? Ela vai absorver isso, ela vai absorver um pouco, né? Até a camada próxima da endodérmica. E a hipodérmica é aquela que passa todas as camadas, podendo chegar até na corrente sanguínea. Ela absorve isso. Seria uma pomada. Sim, não necessariamente, mas ela pode ficar ainda untuosa, mas ela é absorvida. Uma pomada, por exemplo, para dor, né? Não o cataflã, não é no gel, uma pomada mesmo para dor. Para ela tirar a dor ali, ela vai atingir as camadas mais profundas. Aí aquilo lá é uma outra forma farmacêutica, mas nesse princípio aí, você tem que chegar mais profundamente. Bom, um Calminex, por exemplo, Calminex H, que é uma pomada, tá? Então ele vai ter até efeito sistêmico, é uma pomada hipodérmica. Quais dessas três? Só pelo rótulo, olhando para ela, você não consegue. Na bula tem? Sim. Sempre tem. Na caixinha Tem falando, se ela é uma pomada hipodérmica, endodérmica. Sim. vai agir na hipodérmica? Sim, vai estar pomada epidérmica, endodérmica. Tá? Nós temos ainda vários tipos de pomadas. Tá? Nós temos as pomadas indivíduas, né, que vai ter um recipiente único, uma fase única, eu posso dispersar as substâncias líquidas ou sólidas. Né? Então, geralmente, ele é bastante gorduroso, plástico ou grosso. Eu tenho a pomada hidrófoba, né, que ela vai absorver pequenas